Vamos lá para análise macro da semana. Bom, essa semana foi uma semana de muitos feriados aqui. Nós tivemos um feriado no Brasil, agora na quinta-feira, e nós também tivemos um feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, o que acaba parando a liquidez do mundo, né? Então, a nossa bolsa aqui no Brasil funcionou bem mais leve do que o normal, né? Com menos negócios. E nós tivemos aí dados importantes vindos das outras economias globais, com uma desaceleração global, os Estados Unidos mostrando mais aceleração, o que não é tão bom assim. Nós tivemos o petróleo influenciando drasticamente aí na perspectiva de inflação futura. Tivemos também saída de capital estrangeiro na última semana lá de agosto aqui do Brasil, o que não é a parte boa, mas tivemos projeções econômicas aqui do Brasil sendo revisadas para cima depois que na semana anterior nós tivemos dados divulgados aqui, como o PIB do Brasil, maiores do que o esperado, o que é a parte boa do cenário da semana. Mas começando pelo cenário de desaceleração global, a gente está tendo simplesmente o mundo em um ritmo de desaceleração, enquanto o Brasil e Estados Unidos se mantêm ainda com um ritmo de aceleração. E o que acaba pegando para o nosso cenário aqui é que a China é um dos principais players que estão com uma desaceleração afetando fortemente. A gente teve aí a China enfrentando desempenhos ruins no setor de serviços. As exportações da China caíram quase 10% em agosto. Esse é um dado que saiu essa semana. Foi o quinto mês seguido que as vendas da China vêm desacelerando. Então é relativamente não só ruim para a China, mas para os outros players que fazem negócios com a China, como o Brasil. E nós temos, além de tudo, a Europa como um todo num cenário de desaceleração. Além disso, mais preocupante, porque a principal economia da Europa, que é a Alemanha, teve uma queda das encomendas da indústria, que é o forte da Europa, é a indústria, né? Da Alemanha, inclusive. As encomendas da indústria caindo aí 2%, foi o pior desde a época do Covid. Então a gente começa a ter dados que estão desacelerando num patamar da época do Covid. Isso já por si só já mostra o nível de gravidade que está sendo os dados por lá, né? Além da produção industrial também, que veio o terceiro mês seguido de queda lá na Alemanha. E tivemos vendas varejo essa semana da zona do euro, o que coincidiu juntamente encolhendo 0,2, que aparentemente não parece ser tanto assim, só que vindo abaixo das perspectivas, mostra que esse ritmo está de desaceleração como um todo na Europa, né? A gente também teve um crescimento da zona do euro, ele estagnou. Basicamente, ele veio 0,1. E isso gera uma preocupação porque vai para o cenário de estagflação, que é quando você não tem crescimento, mas tem inflação pressionando. Por conta de que nós tivemos também nessa semana os dados de inflação da Alemanha. E a inflação da Alemanha se mantém ainda acima de 6%, o que é extremamente alto para o cenário europeu, né? E mostrando que a economia não acelera e a inflação ainda permanece nesses níveis, a gente tem um lado tão ruim para os consumidores quanto para as empresas, por conta dessa estagflação, né? E do lado positivo, que das economias que estão realmente acelerando ainda, a gente teria aí o cenário americano, que saíram aí o setor de serviços nessa semana superando expectativas, vindo maior do que o esperado os dados de serviços. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos também vieram abaixo do esperado, ou seja, tem menos pessoas pedindo auxílio-desemprego, então estão ficando menos pessoas desempregadas, né? Só que isso tudo seria muito bem visto se fosse uma situação normal das economias globais. Só que nós estamos aí num cenário que o principal foco do mundo ainda é controlar a inflação. E dados fortes assim, desse jeito, nos Estados Unidos, vão pressionar a inflação, vão continuar pressionando a inflação, o que fazem com que o Banco Central americano tenha que ser mais agressivo ainda na sua política monetária e talvez volte a aumentar mais ainda os juros, o que não é o consenso. O consenso é que para a próxima reunião eles mantenham a taxa de juros que já está elevada para o nível deles, né? Que é mais de 5%. Então, a gente vai ter sim aí essa preocupação, o contrário do que acontece na China, enquanto que dados ruins de desaceleração são vistos como ruins, nos Estados Unidos, dados, se eles viessem desacelerando, seriam vistos com melhores olhos, porque daria a entender que os dados estão mostrando a desaceleração e o que o Fed está fazendo o trabalho dele ter efeito. E como eles não estão desacelerando, esse trabalho basicamente não está refletindo atualmente. E essa possibilidade aí, ele se reflete para o mundo como um todo, porque os juros americanos, eles são o ponto de referência para a decisão de política monetária de todos os outros bancos centrais do mundo, né? Por serem considerados o ativo mais seguro do mundo. E para complementar esse cenário,
a gente teve informações não tão agradáveis para a questão da inflação, quando a Arábia Saudita e a Rússia, essa semana, estenderam o corte de petróleo, que antes eles vinham estendendo esse corte mensalmente, e agora eles resolveram estender o corte do petróleo até o final do ano por definitivo, o que automaticamente dá a entender que teremos menos petróleo sendo ofertado até o final do ano, e gera uma pressão de alta natural para o preço do petróleo, o que gera uma pressão de reação em cadeia na inflação do mundo como um todo, pelo fator de que o petróleo é o principal índice inflacionário do mundo, né? Por estar presente em praticamente quase todos os produtos que são comercializados no mundo, né? E nós tivemos também aí os bancos centrais tendo que olhar isso com outros olhos, porque se realmente esse cenário do petróleo voltar a acelerar a inflação, eles vão ter sim que manter sua política monetária mais apertada durante mais tempo. Basicamente, essa é a visão que a gente tem que ter quando olha para o cenário inflacionário na situação atual do planeta, né? E nós tivemos, para complementar tudo isso, essa semana também saiu no Financial Times que os árabes estão pretendendo levar o petróleo para $100, o que vai confirmar daí sim essa pressão inflacionária se isso realmente acontecer. E se não bastasse, para complementar todo esse pessimismo relacionado à inflação, a gente teve aí essa semana a novidade que funcionários da Chevron, que é uma empresa lá na Austrália, eles entraram em greve, já era uma greve que estava sendo ventilada e tinha várias ameaças que eles iriam entrar e realmente entraram, o que automaticamente gerou uma precificação de alta para o preço do gás natural, que também é uma commodity de energia, né? E ela já precificou aí mais de 11% de alta quando saiu essa informação da greve, né? E complementando para o nosso cenário aqui no Brasil, a gente teve, sim, em agosto, um mês muito ruim, a gente teve uma saída de capital estrangeiro aqui do Brasil bem expressiva, saíram mais de 13 bilhões de reais do nosso mercado aqui no Brasil, foi a maior desde a época da pandemia, novamente, voltando a essa preocupação que os dados que estão vindo são piores, excluindo só o cenário de pandemia. Mas é claro, né, essa saída extremamente alta de estrangeiros aqui no Brasil não foram só por motivos internos. Basicamente, em agosto a gente teve uma falta de apetite por risco de todas as economias do mundo. A gente teve uma desaceleração mais expressiva da economia chinesa, né? Foi quando começou a voltar para o foco essa desaceleração da China. E também nós tivemos algumas preocupações com o cenário fiscal aqui no Brasil. Mas da parte positiva, que como eu falei, os Estados Unidos e o Brasil estão acelerando, ao contrário do mundo. A gente teve aí os economistas revisando as projeções de crescimento do PIB do Brasil essa semana, porque na semana final de agosto nós tivemos a divulgação do PIB aqui no Brasil e ela veio surpreendentemente maior do que o esperado. Era esperado 0,3 e ela veio 3 vezes maior, ela veio 0,9, o que automaticamente força com que os economistas revisem suas projeções e as grandes casas, os grandes bancos também revisem suas projeções, o que é positivo para o Brasil, dá mais confiança para o investidor brasileiro, né? A gente também teve aí o melhor desempenho do PIB, foi basicamente puxado pelo agro, né? Já não é de hoje que a gente sabe que o agro está puxando o Brasil e a gente sabe que é um dos nossos fortes, né? Então, além de tudo, o consumo da família brasileira também deu uma impulsionada nisso. Tanto que as projeções que os economistas e os grandes bancos estão revisando agora são para um crescimento esse ano do PIB de 2,7% até 3%. Então, até lá, obviamente, virão várias revisões em que a gente sabe que eles esperam dados para tomar suas decisões. Mas isso sim mostra com que o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, estão indo na ponta contrária do mundo. A gente está acelerando, enquanto que o mundo como um todo está desacelerando. No cenário dos Estados Unidos, é bem prejudicial, porque eles ainda estão numa batalha muito mais ferrenha de saber quanto precisam levar os juros para desacelerar a inflação. E ao contrário deles, o Brasil foi o primeiro país do mundo, dos países mais relevantes, a começar a alta de juros. Então a gente conseguiu desenvolver um plano de alta de juros mais rápido do que o mundo e aplicar, pela nossa grande experiência com inflação, né, que a gente é um país que já passou por muitos momentos ruins de inflação, muito piores do que esse, aliás, e essa pressa que o Brasil teve em aumentar os juros e manter ele mais alto por mais tempo, deu a possibilidade atual de nós estarmos baixando os juros hoje, enquanto os Estados Unidos estão pensando se vai aumentar mais e com uma inflação descontrolada por lá, enquanto que a nossa já está voltando a ficar controlada, né? Óbvio, ainda falta muito para chegar na meta da inflação, mas a gente está a passos à frente dos Estados Unidos. Basicamente é isso, e a gente tem que se orgulhar disso, né? Porque realmente isso é reflexo de um trabalho bem feito do nosso Banco Central aqui no Brasil. A semana teve a Bolsa
fechando levemente negativa e o dólar levemente positivo, nada muito expressivo, menos 0,50 na bolsa, mais 0,20 no dólar. Só que nós temos a semana posterior, que é a semana que vem, aí sim com dados que vão provavelmente acabar respingando aqui pra gente no Brasil, que irão sair a decisão de política monetária da Europa, vai sair os dados de inflação, que é o CPI, inflação ao consumidor americano, nessa semana lá também. Basicamente, no mercado, é o dado inflacionário que mais está mexendo no mercado, tá? Existe outros dados de inflação, mas esse é o dado que mais mexe quando sai. E nós teremos aí uma bateria de dados grandes da economia da China, que a gente já sabe que a linha de raciocínio é, se vierem desacelerando muito mais, vai gerar queda para as bolsas da China, o que vai refletir para as bolsas da Europa e do Brasil, por consequência também, pela nossa alta ligação com eles. Então é isso. Tomara que tenhamos uma boa próxima semana com bons dados vindo por aí.